os refugiados ambientais no Brasil e o desafio da responsabilidade. Essa temática é do Dr. Gelson Alberto de Oliveira, mas será apresentado pelo Dr. Tiago Vasconcelos em razão de um pedido dele por uma ausência não desejada. Obrigado. Bom dia, boa tarde, né, a todos e a todas. Então, como a professora disse, o professor Dr. Gelson Oliveira não pôde estar hoje, então vou apresentar o trabalho dele, que eu acho que talvez está um pouco deslocado dos outros trabalhos, por tratar de uma questão um pouco diferente, não tão relacionada, acho que ao problema do direito penal, etc. E também é um trabalho que fala não desde o direito, mas fala desde a filosofia e como a filosofia pode ser um suporte teórico, um fundamento teórico para se pensar os direitos humanos e a questão ambiental. Então, vou passar a leitura do texto do professor Gelson. O deslocamento de pessoas ao redor do mundo tem sido tratado nos últimos anos como uma das consequências mais graves da chamada crise ambiental. Pesquisadores do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas preveem que, em 2050, haverá 150 milhões de refugiados ambientais, o equivalente a 1,5% da população global, prevista para metade do nosso século. Enquanto isto, o relatório Stern, encomendado pelo Tesouro do Reino Unido, estima que até 2050, 200 milhões de pessoas terão de deixar suas terras devido a problemas climáticos. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, por sua vez, fala em 50 milhões de refugiados ambientais só na África até 2060, e a agência Christian Aid, mais pessimista, fala em 1 bilhão de pessoas deslocadas até 2050. Em 2001, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho estimou que o número de refugiados ambientais era maior que o das pessoas deslocadas pela guerra, enquanto o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados contou cerca de 24 milhões de pessoas em todo o mundo em 2002. Os números não são apenas exorbitantes, mas assustadores e demonstram claramente a emergência da situação, que se agrava quando se pensa nos países pobres e mais vulneráveis, cuja capacidade de prevenção e enfrentamento das consequências da crise ambiental é muito limitada e, na maioria dos casos, inexistente. Embora pouco precisos e sem muitos consensos, sejam quais forem as causas, estima-se que entre 100 e 200 milhões de pessoas são ou serão impactadas pelos problemas ambientais até 2050. A topologia que serve para explicar a proporção desses desastres inclui incêndios florestais, desertificação, aumento e invasão de pestes, erosão costeira e aumento do nível do mar, ondas de calor, secas, enchentes, tempestades, ciclones e deslizamentos de terra. A lista de perigos inclui também o desmatamento, a diminuição das florestas, o aumento da pecuária e da agricultura extensiva, a poluição dos solos, dos oceanos e dos lençóis freáticos e a mudança no regime de chuvas. Além disso, fenômenos naturais como tsunamis, terremotos e erupções vulcânicas continuarão a provocar catástrofes ao redor do mundo, o que, com o aumento populacional, pode crescer em gravidade. Outros elementos provocadores do deslocamento de pessoas são os acidentes ligados à mineração, à indústria química e à geração de energia, derramamento de óleos, além dos grandes projetos de hidrovias hidrelétricas, que, em sua implantação e por causa de gestão inadequada, acabam degradando o meio ambiente e gerando deslocamento de milhares de famílias ao redor do mundo. É necessário ainda listar fatores adicionais como o crescimento populacional, a pobreza, a fome e a presença de doenças pandêmicas agravadas por políticas públicas ineficientes. Muitos desses fatores acabam por operar em conjunto e seus impactos, conforme assinalam os autores de Êxodos Ambiental, uma emergente crise na arena global, de 1995, são agravados de forma que as pessoas envolvidas sentem que não têm alternativa senão buscar o sustento em outro lugar, dentro dos seus países ou em outros países, numa base permanente ou semi-permanente. Tais deslocamentos humanos motivados por causas humanas ou desastres naturais ocorrem com muito mais frequência e chegam a ser 5 a 10 vezes mais em quantidade do que os deslocamentos gerados por conflitos humanos. Alguns desses eventos são de fácil visualização, dada a sua magnitude e a gravidade de seus impactos. Outros, não menos perigosos, são quase despercebidos porque ocorrem de forma mais lenta, embora contínua, acumulativa e progressiva, como é o caso da superexploração, a escassez e a contaminação dos recursos naturais, que podem comprometer gravemente a vida humana e a biodiversidade em diversas regiões,
tornando-as improdutivas, inabitáveis e, no longo prazo, impróprias para a sobrevivência. Além disso, é preciso salientar que a migração formada leva à perda de identidade cultural e dos modos de vida próprios dessas populações. O Brasil é um dos países que vem sofrendo com os efeitos irreversíveis da crise ambiental, seja no que tange à destruição dos recursos naturais, incluindo as florestas tropicais, e aos vários biomas que dão lugar à plantação de pastos, soja, eucalipto e pinos, à poluição dos solos, áreas e águas, aos acidentes ecológicos, o mais grave deles ocorrido em 2015, na região de Mariana, Minas Gerais, onde uma barragem de resíduos de mineração, a empresa Samarco, despejou 62 milhões de metros cúbicos de lama tóxica, matando 19 pessoas e 3 rios e expulsando centenas de famílias de suas casas, 200 delas no subdistrito de Bento Rodrigues, que foi totalmente coberto pela lama. Vale lembrar que a maior parte dessas famílias continua à espera de um lugar para reconstruir sua vida. Também aqui a impunidade tem sido a regra. O crime ambiental de Mariana foi agravado pela falta de um plano de contingência e de rotas de fuga que permitissem à população acorrer a outros lugares com segurança. Eventos extremos como esse, e também como o de Brumadinho, que repetiu o mesmo fato, servem de exemplo do que pode acontecer na grande maioria das cidades pobres do mundo, incluindo as brasileiras. Foi o caso, por exemplo, das tempestades e inundações que deixaram 137 mortos, 9.600 pessoas desabrigadas e outras 14.400 desalojadas no estado de Santa Catarina em 2008, realidade que se repete anualmente em vários estados do Sudeste, do Norte e do Nordeste. Entre as várias controvérsias teóricas que envolvem essa problemática, encontra-se a definição do termo refugiados ambientais, que fora cunhada por Ehsan El-Inawi, pesquisador do National Research Center do Cairo, em seu livro homônimo de 1985, Refugiados Ambientais, no qual destaca as múltiplas variáveis ambientais, socioeconômicas e culturais ligadas à perturbação ambiental, seja natural, seja provocada pela ação humana, que levam à migração devido aos riscos à existência e à qualidade de vida de indivíduos e grupos. Para El-Inawi, existem 3 grandes categorias de refugiados ambientais. Primeiro, há aqueles que foram deslocados temporariamente por causa de um estresse ambiental. A segunda categoria de refugiados ambientais compreende aqueles que tiveram de ser permanentemente deslocados e restabelecidos em uma nova área. A terceira categoria de refugiados ambientais é constituída de indivíduos ou grupos de pessoas que migram de seu habitat original, temporária ou permanentemente, para um novo dentro de suas fronteiras nacionais ou no exterior, em busca de uma melhor qualidade de vida. O termo, contudo, não chegou ainda a alcançar um consenso em termos políticos e sequer jurídicos, fazendo com que os personagens vítimas dos vários eventos ligados à crise ambiental, a maioria delas crianças, mulheres e pessoas idosas, permaneçam ainda descobertos no que se trata de seus direitos e sua proteção, na medida em que a dúvida teórica se sobrepõe às suas necessidades emergenciais. Do ponto de vista jurídico, enquanto não houver um reconhecimento desta imensa categoria populacional, de suas causas e efeitos, nenhuma resposta internacional adequada poderá ser dada e nenhuma estratégia de prevenção e combate das suas causas poderá ser efetiva, o que nos leva à óbvia conclusão de que o problema deverá se agravar imensamente nos próximos anos, pelo qual o ser humano aparece duplamente exposto, seja em razão da destruição progressiva de ecossistemas e da biodiversidade que depende, seja pelo desaparecimento dos territórios onde vive, provocado pela desertificação, pela elevação do nível dos oceanos, pelo derretimento dos gelos ou pela erosão. Assim, o termo genérico refugiados ambientais refere-se aos indivíduos e grupos que abandonam voluntária ou forçadamente, temporária ou permanentemente, seus locais de origem ou residência devido a problemas de cunho ambiental. O primeiro pensador a trazer essa problemática para o campo da filosofia foi Hans Jonas, autor de O Princípio e Responsabilidade, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica, obra na qual ele não só avalia os perigos do avanço da técnica moderna, como esboça os princípios capazes de orientar a ação humana diante do poder inédito que ele agora tem em suas mãos. Sua teoria parte de uma crítica contundente à noção moderna de desenvolvimento, na medida em que as condições materiais, leia-se, os recursos finitos encontrados na natureza, apresentam-se como limites à realização das utopias em geral. Para o filósofo judeu-alemão, a primeira condição da utopia é a abundância material, de modo a satisfazer as necessidades de todos. A segunda condição é a facilidade em adquirir essa abundância. Dado que o lazer, essência formal das utopias, só pode existir com conforto, ou seja, com abundância de bens de consumo alcançados sem ou com mínimo esforço, já que o lazer exige liberdade em relação ao constrangimento do trabalho.
O problema é que a busca por tal ideal acaba provocando inúmeros desastres, os quais passam a colocar a vida em geral e a vida humana em particular em risco. Caberia à ética, nesse cenário, perguntar-se sobre os limites de tolerância da natureza em relação a esse crescimento exponencial do poder tecnológico. Para ele, a questão é saber como a natureza reagirá a essa agressão intensificada e como ela afetará a vida em sua infinita fragilidade e em seu frágil equilíbrio em relação ao ambiente. Assim, do ponto de vista ético, não se trata de saber precisamente o que o homem ainda é capaz de fazer, mas o quanto a natureza é capaz de suportar. Cabe à ética, então, fomentar o patos da responsabilidade por meio de um apelo a fins modestos, o qual, por mais que soe dissonante ao ouvido da grandiloquência do poder, deve se tornar um primeiro imperativo justamente por causa dela. Obrigado.